Olá, alunos, tudo bem com vocês? A aula de hoje é número do substantivo, singular e plural. Bora lá? Bom, vocês já viram essa matéria no segundo ano, mas vão rever novamente. Eu vou explicar passo a passo, regra por regra, antes da gente começar a fazer as atividades do livro, tá? Então, olha só. Nessa primeira figura, eu tenho um carro e aqui eu tenho mais de um carro, certo? Aqui eu tenho uma casa e aqui eu tenho mais de uma casa, certo? Então, aqui eu digo o carro ou um carro, a casa ou uma casa, certo? Aqui eu digo os carros, uns carros, as casas, umas casas, ou seja, aqui, quando eu tenho um único elemento, eu digo que está no singular. E quando eu tenho mais de um elemento, está no plural. Então, sofre essas alteraçõezinhas quando passa do singular para o plural. Eu vou explicar um pouquinho dessa formação do plural. Alguns plurais, né, como esses que a gente acabou de ver, a gente faz o plural, né? Forma o plural acrescentando o S no final da palavra. Então, abelha, lâmpada, chapéu e maçã obedecem essa regra. Então, fica abelhas, lâmpadas, chapéus e maçãs. Recebeu o acréscimo da letra S no final. Alguns a gente acrescenta o ES no final. No caso dessas palavras aqui, olha, pintor, chinês, nariz e rapaz. Presta atenção que essas palavras elas terminam em R, S e em Z. Não significa que todas as palavras que vão terminar em S vai receber o ES, tá? Mas R, S e Z normalmente vão receber esse acréscimo aqui. Aqui, quando recebeu só o S, olha só, terminou com vogais, a vogal A e a vogal U. Aqui tem as terminações em consoantes, R, S e Z. Vai ficar, então, pintores chineses. Opa! Não tem esse acento aqui, hein? Vou até ficar com o mouse aqui em cima. Chineses, narizes e rapazes. Trocando o ao por ais. Então, quando terminar com AL, né, ao, a gente tira o L, na verdade, acrescenta o IS. Eu coloquei assim para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque tem outras regras com R no final, com o L no final, tá? Então, avental, jornal, animal e dedal, o plural se dá com ais. Aventais, jornais, animais e dedais. Trocando el por éis. Então, pincel, pastel, papel e anel, fica pincéis, pastéis, papéis e anéis. Tá vendo que ela recebe o acento, tá? A letra E. Trocando il por is. Barril, canil, funil, fuzil. Ele vai se transformar em barris, canis, funis e fuzis. Trocando il por eis. Réptil, fóssil, míssil e projétil. Qual é a diferença desse il para esse? Olha só, tá vendo que todas essas aqui, que a gente vai substituir por eis, elas são acentuadas nessa sílaba aqui, na penúltima sílaba, tá? Por isso que ela recebe o eis, tá? Essas não. Então, quando a penúltima sílaba for tônica, ou seja, for forte, ela for acentuada, vai terminar com eis. Quando ela não tiver essa sílaba tônica, vai terminar com is, ok? Répteis, fósseis, mísseis e projéteis. Bora para a próxima. Formação do plural com ol.
vira óis. Então, farol, anzol, lençol e espanhol. Faróis, anzóis, lençóis e espanhóis. Presta atenção também que nesse caso vai receber o acento, é óis. Trocando M por NS. Homem, pudim, armazém e nuvem. Homens, pudins, armazéns e nuvens. Pro, e quando as palavras terminam em S? Bom, em alguns casos, né? A gente viu lá em cima que tinha um caso que a gente acrescentou o ES, mas alguns casos a palavra fica igual, tá? Como o caso de ônibus. O ônibus, um ônibus. O que vai determinar o plural é o artigo. Os ônibus, uns ônibus, ok? Bom, e quando termina em não? Olha só, em não nós temos 3 formas de formar o plural. Talvez seja o que vocês mais se confundem na hora de fazer. Não só vocês, tá? Bastante gente se confunde, principalmente nessa palavra aqui. Bom, então trocando ão por ãos. Mão, mãos. Bênção, bênçãos. Cidadão, cidadãos. Órgão, órgãos. Trocando ão por ões. Balão, limão, visão, razão. Balões, limões, visões e razões. E trocando ão por ães. Cão, cães. Pão, pães. Alemão, alemães. Capitão, capitães. Ok? Bom, então vocês têm aí a orientação das regras. Desculpa aquele acento lá nos chineses, eu tô brava comigo mesma porque eu revi essa aula 3 vezes e não tinha anotado, tá? Não tem. Quando passa para o plural, aquele acento vai embora. Número do substantivo singular e plural. Então, veja a cena de uma notícia informada pela TV. Gente, é página 15, tá? Bom, na manhã de hoje, um atleta bateu o recorde mundial. Olha o balãozinho, questão oral. Você já assistiu à quebra de algum recorde mundial relacionado ao esporte? Comente. Letra B. A palavra atleta se refere a quantas pessoas? A uma pessoa, a 2 pessoas ou a 3 pessoas? Isso mesmo, o atleta, uma pessoa. Agora leia a notícia sobre o recorde batido por mais de uma pessoa. Últimas notícias. Na manhã de hoje, 2 atletas bateram o recorde mundial. Que letra foi acrescentada ao substantivo atleta para indicar mais de um? Atletas, né? Foi a letra S. Isso mesmo. 2. Leia a notícia a seguir e responda as questões. No Japão, 141 pessoas se vestiram de diferentes mascotes para dançar em um evento. Depois de 5 minutos de dança, veio a notícia. Aquele era o maior número já registrado de mascotes dançando ao mesmo tempo. Um recorde que entrou para o Guinness. Aqui tem a fonte, eu não consigo ler, tá bem difícil aqui, de onde foi retirado essa notícia, né? É uma notícia. Bom, da A a D são questões orais, então me respondam lá no ClassUp, tá? Letra A. Qual recorde foi quebrado de acordo com a notícia? Letra B. Onde esse recorde foi quebrado? Letra C. Quantas pessoas participaram da quebra do recorde? Letra D. Quanto tempo de dança foi necessário para bater o recorde mundial? Todas essas informações estão nesse texto, tá? Que eu acabei de ler. Letra E. Releia alguns substantivos retirados do texto. Então, eu tenho aqui pessoas, evento, mascotes e notícia. Agora, pinte os substantivos acima de acordo com a legenda a seguir
Então, nós vamos pintar de azul os substantivos no singular, ou seja, que indicam um elemento, e de verde substantivos no plural, ou seja, que indicam mais de um elemento. Então, pessoas, plural ou singular? Está no plural, então nós vamos pintar de verde. Agora eu não lembro qual que eu pintei primeiro, mas vamos lá. Evento, nós vamos pintar de azul ou verde? Mascotes, nós vamos pintar de azul ou verde? Então, vamos lá. Eu vou apertar, vou falar antes de apertar, tá? Se for o evento que eu marquei primeiro, tá no singular, é azul. Se for mascotes, está no plural, é verde. Vamos descobrir agora. Ah, eu fiz na ordem. Então, é azul, singular aqui. Então, esse eu já falei é verde, porque está no plural. E a última notícia, azul, porque está no singular. Bom, a forma do substantivo pode mudar para indicar a quantidade de elementos. Quando indica apenas um elemento, o substantivo fica no singular, pessoa e notícia. Quando indica mais de um elemento, o substantivo fica no plural, por exemplo, pessoas, notícias. Viramos a página 17. Leia os textos a seguir. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Não confunda bolo de limão com bolo de milhão, nem caminhão de milhões com caminhão de limões. Bom, então nós temos aqui elefante, elefantes destacados, né? E limão e limões. Observe as palavras em destaque em cada texto. O que mudou na grafia de cada uma dessas palavras? Então, elefante, né? Quando passou para o plural, recebeu o acréscimo da letra S. E limão, né? Tiramos o ão e acrescentamos o OINS. Então, olha lá. Na palavra elefante foi acrescentada a letra S e na palavra limão, o ão foi substituído por OINS. Por que aconteceu essa mudança? Porque na primeira era apenas um elemento e na segunda forma, né, na forma do plural, passou a ter mais de 2 elementos. Então, olha só, para indicar o plural das palavras. 4. Leia as palavras dos quadros a seguir. Então, aqui no singular: árvore, amor, canal, coração, vagem e réptil. Plural: árvores, amores, canais, corações, vagens e répteis. Sublinhe no segundo quadro de palavras, né? No segundo quadro aqui, as letras que mudaram em cada um dos pares ao formar o plural das palavras, dos substantivos. Então, árvore recebeu o acréscimo do S. Vocês vão sublinhar aí o S. Amores recebeu o acréscimo do ES. Canal, canais, né? Tiramos o AU e colocamos o AIS. Eu coloquei aqui só o IS, né? Saiu o L pro IS. Coração, corações. Vagem, caiu o M entre o NS. E réptil, tira o IU, entra o EIS. Ok? Para formar o plural do substantivo, geralmente se acrescenta a letra S ao final da palavra, como em árvore, árvores. No entanto, para formar o plural de alguns substantivos, acrescentamos as terminações es, is, ons, ns e eis. Né? Lá em cima eu falei mais amplamente dessas terminações. 5. Complete os quadros abaixo de acordo com o que se pede. Então, nesta coluna singular, nesta coluna o plural.
A janela, as janelas. O carro, os carros. Aqui, uns botões, um botão. Eu coloquei o aqui, mas é um, tá? Um botão. Uma flor, umas flores, tá? Assinale a alternativa que representa o que acontece com os artigos que acompanham o substantivo ao formarem o plural das palavras. Os artigos também vão para o plural ou os artigos se mantêm no singular? Olha só, o artigo a, as, o, os. Aqui tem que ser o uns, uma, umas. Então, o artigo também vai para o plural, certo? Então, os artigos o, a, uma são usados antes do substantivo singular. E os artigos os, as, uns e umas são usadas antes do substantivo no plural. Ok? Bom, essa é a nossa atividade de hoje. Desculpa aí as duas falhas, revisei e acabou não dando muito certo, mas a gente se encontra na próxima aula. Espero por vocês. Beijão no coração. Tchau, tchau.